Atos, capítulo 23. Fitando Paulo os olhos do sinédrio, disse: Varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a ti, parede branqueada. Tu estás sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido? Os que estavam ali disseram: Injúrias o sumo sacerdote de Deus? Disse Paulo: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirá mal do príncipe do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte era de saduqueus e outra de fariseus, clamou no sinédrio: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, e por causa da esperança da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Ora, dizendo ele isto, surgiu dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Daí procedeu grande clamor, e levantando-se alguns da parte dos fariseus, altercavam, dizendo: Não achamos nenhum mal neste homem, e quem sabe se ele lhe falou algum espírito ou anjo. E evolumando-se a dissensão, o comandante, temendo que Paulo fosse por eles despedaçado, mandou que os soldados descessem e tirassem do meio deles, e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte apressou-se o Senhor e disse: Tenho ânimo, porque deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que o dê também em Roma. Quando já era dia, coligaram-se os judeus e juraram sob pena de maldição que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Era mais de 40 os que fizeram esta conjuração. E estes foram ter com os principais sacerdotes e anciões e disseram: Conjuramos pena de maldição a não provarmos coisa alguma, até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós com o sinédrio rogai ao comandante que o mandasse descer, perante vós como se houvessem de examinar com mais precisão a sua causa. Nós estamos prontos para matá-lo antes que ele chegue. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo sabido da cilada, entrou na fortaleza e avisou a Paulo. Chamando Paulo, um dos centuriões, disse: Leva este moço ao comandante, porque tem alguma coisa de lhe comunicar. Temendo ele, pois, levou ao comandante e disse: O preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à sua presença este moço, que tem alguma coisa a te dizer. O comandante tomou pela mão e, retirando-se à parte, perguntou em particular: Que é que tens a contar-me? Disse ele: Os judeus combinaram rogar-te que amanhã mande Paulo descer a sinédrio como quem tem a inquirir mais precisão algo a seu respeito. Tu, pois, não deixas persuadir por eles, porque mais de 40 homens, dentre eles, armaram cilada, os quais juraram sobre pena de maldição não comerem nem beberem até que o tenham morto, e agora estão aprestados, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o moço e, ordenando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo, chamando 2 centuriões, disse: Aprontai para a 3ª hora da noite 200 soldados de infantaria, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesárea. E mandou que aparelhassem cavalgaduras para que Paulo montasse, a fim de que levassem salvo ao governador Félix. Escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles quando eu sobrevim com a tropa e livrei ao saber que era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, levei ao sinédrio deles. E achei que era acusado de questões da lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou prisão. Quando fui informado que haveria uma cilada contra o homem, logo te enviei, intimando também aos acusadores que perante ti se manifestassem contra ele. Passa bem. Os soldados, pois, conforme lhe fora mandado, tomando a Paulo, levaram à noite a Antipadre. Mas no dia seguinte, deixando as de cavalaria, irem com ele, voltaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesárea, entregaram a carta ao governador, apresentaram-lhe também Paulo.
Tendo lido a carta, o governador perguntou do que província ele era, e sabendo que era da Cilícia, disse: ouvirei quando chegarem também os teus acusadores, e mandou que fosse guardado no pretório de Herodes. Atos, capítulo 23. Fitando Paulo